Alicia, como Alice no País das Maravilhas ou no Harry Potter, se vocês observarem, nós temos algo em comum nessas obras. No Harry Potter, para ele sair da realidade e ir para um mundo paralelo, surreal, que a gente chama também de insólito, ele entrou no trem, a Alice vai cair dentro do buraco, as Crônicas de Nárnia, as crianças entram dentro do guarda-roupa, Ponte para Terabithia, eles vão saltar ali numa corda e sair de um lado, pulando para um outro lado e vão viver em outro mundo. No nosso caso, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele morre e depois de morto, é como se ele revivesse toda a sua vida. Mas por que ele faz isso? É como se ele precisasse contar para alguém, conversar com alguém, aquilo que ele nunca contou, aquilo que ele nunca conversou. É como se ele tentasse, por meio de nós, leitores, e essa personagem, o Brás Cubas, ela faz isso o tempo todo na obra. Ela conversa conosco, como leitor, fazendo digressões, quer dizer, deixando de falar, de contar sobre o enredo e conflito da história, para poder falar conosco. Nós vamos ter trechos assim aqui nessa análise que eu preparei para vocês. E ele precisa, e muito, fazer isso, conversar com alguém. Quando ele volta à sua idade, desde a infância, nas suas primeiras memórias, ele já olha para a sua infância, para a sua juventude, mesmo para a sua idade adulta, com outros olhos. É muito parecido com aquilo que eu disse na nossa primeira parte, sobre ler um livro. É diferente eu ler um livro aos 15 anos e ler este mesmo livro aos 25, aos 35, aos 40 anos. Nosso ponto de vista, ele vai mudar. Ele muda conforme as nossas experiências, ele muda conforme os conflitos que nós vamos vivendo com a vida. E o nosso personagem Brás Cubas, ele ressurge dos mortos. As primeiras cenas ele está vagando pelo cemitério e ele sente essa necessidade de conversar, de dialogar e de confessar. E o mais interessante vão ser essas suas confissões. O fantástico em Machado de Assis, ele traz cenários surreais através do mundo do sonho, que a gente chama de imagens oníricas, ou de alucinações. No caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, será as alucinações. Como assim as alucinações? Tem muita pesquisa, muito estudo a respeito disso, muda muito também conforme a crendice, a religião de cada pessoa. Mas é muito discutido, é muito falado da pessoa nessa passagem, na transição da vida para a morte, teria um tempo ali, um espaço de tempo em que a gente tem pensamentos, ilusões, alguns dizem que isso é o subconsciente, outros vão dizer que são memórias remotas do passado que vem. E essa parte em que Brás Cubas está lá moribundo na sua cama, inclusive a Virgília, muitos anos depois, eles já não se viam há muito tempo, vai fazer uma visita a ele, e a mesma hora que ele está ali com as pessoas, está vendo, por exemplo, a Virgília, ele já se vê numa outra situação, caminhando por um lugar frio, com neve, ele está sob um hipopótamo, ele tem visões, que a gente pode chamar de visões, de alucinações, nesse período entre a vida e a morte. E é claro, o surreal e o fantástico vai estar também de eu estar lendo um livro que o tempo todo o narrador, personagem, é um defunto, né? É claro que isso não deixa de ser fantástico. Pois bem, essa questão do fantástico, para aquelas pessoas que queiram aprofundar no assunto, mesmo estudando no ensino médio, ou se você já é universitário, ou se você já é um professor, e também vai fazer uso dessas aulas que nós estamos gravando, que neste momento são apropriadas e especificamente para os nossos alunos do ensino médio. E aqui eu quero frisar que nesse momento eu sou uma professora de ensino médio do Colégio Coronel Pedro Nunes, né, um colégio tradicional aqui da nossa cidade, do município de Morrinhos, né, já lecionei literatura em outras escolas, mas agora, né, com muita honra, eu sou professora do Colégio Coronel Pedro Nunes e essas aulas têm o objetivo principal
de ajudar, de auxiliar nesse momento de isolamento social esses nossos alunos. E por isso eu estou buscando já até para operacionalizar o nosso tempo, para aproveitar o nosso tempo, que apesar de nós estarmos em isolamento social, nós estamos vivendo problemas sociais, políticos e econômicos e nós precisamos otimizar, dinamizar o nosso tempo. Por isso eu estou escolhendo para essas nossas primeiras videoaulas obras que são clássicas e que são importantes, como por exemplo nosso estudo agora que eu tirei um tempo para o Machado de Assis. Volto a repetir isso para vocês. Então, aqueles que queiram aprofundar mais sobre o assunto, a Introdução à Literatura Fantástica é uma obra de 1939, de Todorov, então você pode procurar esse livro, porque nós vamos ter o que eu disse, acho que numa outra aula, como o fantástico vai ser explorado no final desse século XIX. Alguém pode dizer e pensar o seguinte: sempre quando eu tenho a transição de um século para o outro, aqui nós estávamos vivendo a transição do século XIX para o século XX. As pessoas, como um todo, principalmente as pessoas comuns, né, as pessoas e aqui nessa época a gente tinha pouca informação, ainda chegava no mundo todo, até hoje que nós estamos no século XXI, nós temos lugares completamente isolados, onde chegam poucas informações ainda, o mundo ainda tem esses lugares. Então, aqui, pensava-se talvez que o mundo fosse acabar. Sempre que nós temos esse período de final de século e início de outro século, surgem essas questões que são próprias do ser humano, que pensa, que raciocina, que acredita, que tem sua religiosidade, mas que tem seus medos, né? E o medo maior do ser humano é exatamente esse medo da morte, que é a questão da sobrevivência. Por isso lutamos pela sobrevivência. E por isso que quando a gente estava aqui no final do século XIX, surge de novo essa onda, essa tendência de surreal, de místico, de insólito, de fantástico, por esses dramas, por esses questionamentos que o homem, vez por outra na história da humanidade, tem esses questionamentos. O que vem após a morte? O que acontece com o mundo de uma mudança de um século para o outro? Este momento agora, né, que nós estamos vivendo hoje, finalzinho aqui do mês de maio de 2020, estamos vivendo essa pandemia que, com todo o avanço científico e tecnológico, talvez nós, da raça humana, a humanidade inteligente, com toda a sua racionalidade, com todos os seus aparelhos tecnológicos e seus avanços científicos, pensávamos que não viveríamos mais essa situação. Então, quando a gente tem essas leituras do passado, a gente percebe que às vezes o homem também estava numa situação que achava, como no final do século XIX, nós tínhamos o avanço científico e tecnológico já surgindo, nós estávamos vivendo uma segunda revolução industrial, nós estávamos com todas as descobertas científicas, vivendo as teorias do evolucionismo, o darwinismo, né, o avanço da psicologia, da psicanálise com Freud, várias correntes da sociologia. Quer dizer, parecia que a gente ia numa evolução e que nenhuma forma de regressão, nenhum desses medos poderia atacar o ser humano. Mas aí a gente vem com o Machado de Assis, que nos mostra, por exemplo, por meio aqui do Brás Cubas, o quanto o ser humano é frágil, o quanto o ser humano está à mercê de tudo que pode acontecer na sua vida. Então, o Machado de Assis, há tanto tempo, já queria mostrar isso por meio dessa personagem que é o Brás Cubas. Olha aqui, exatamente esse slide que eu esperava que viesse agora. Frankenstein, de Mary Shelley, uma das primeiras grandes escritoras, né? Antes dela a gente teve as irmãs Brontë, como Emily Brontë, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. Então, até então eram poucas as mulheres que apareciam com as suas obras. E a Mary Shelley com Frankenstein, que é conhecidamente como uma dessas obras fantásticas do final do século XIX. O Médico e o Monstro, de Robert Louis, e mostrando a ficção científica no final desse século XIX, que era uma maneira também de falar desse avanço da ciência. Mas o que acontece? Do século XX para o século XXI, nós vamos ter novamente essa onda, essa tendência de obras surreais e metafísicas,
Olha, volta aquilo que a gente já tinha quase esquecido, né? A Mulher Maravilha, filmes do Super-Homem, nós vamos ter a saga Crepúsculo, nós vamos ter, por exemplo, a série de muito sucesso, Os Diários de um Vampiro. Então, esse misticismo, o insólito e o surreal, ele é muito comum nas viradas de século, onde vem esses questionamentos novamente para o homem. Pensamentos que são filosóficos, que dariam outras aulas, né? Como quem sou, onde estou, para que vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui. Então são dramas existenciais que ao ler Machado de Assis, como eu disse, de forma indireta, implicitamente, nas entrelinhas, a gente vai percebendo. E a gente para aqui, mais essa partezinha, voltaremos numa próxima aula.